Fala, gente, tudo bem? Bom, a gente vai começar agora o nosso estudo sobre equações do segundo grau. Equações do segundo grau é um assunto relativamente simples, você vai ver que não vai ter grandes problemas a respeito disso, mas ele é muito importante, porque é um assunto que vai aparecer em vários pontos da matemática de agora até o fim dos seus estudos durante o ensino médio ou durante a faculdade mesmo. Depende até quando você vai querer ficar estudando matemática, né? De qualquer forma, é importante que você preste atenção, justamente por causa disso, por causa da grande necessidade de compreensão desse assunto, e você vai ver que não vai ser tão complicado. A gente vai começar primeiro entendendo o que é uma equação de segundo grau. É lógico que, como toda equação, vai ter um igual, vai ter numerinho, vai ter letrinha, vai ser uma equação normal. A grande característica da equação do segundo grau é que ela tem um x quadrado. E ela não tem um x com expoente maior. Ela não vai ter um x ao cubo, um x à quarta, um x à quinta. O maior expoente que ela tem é um x quadrado. Aqui está um exemplo de equação de segundo grau, aqui outro, aqui outro. Todas elas têm x quadrado, você percebe? E não tem um x com expoente maior. Essas equações que eu coloquei como exemplo inicial são equações que estão da forma mais bonitinha que elas podem ficar. Então, os três elementos dela, um elemento com x quadrado, um elemento com x e um elemento sozinho. Tudo bem? Essa forma da equação de segundo grau é chamada de forma reduzida. Uma equação de segundo grau nem sempre está nessa forma reduzida. Às vezes ela está assim, ó. Essa também é uma equação de segundo grau, que não está na forma reduzida, ela está um pouco mais estranhinha, não está igual a zero. Essa também é uma equação de segundo grau que não está na forma reduzida. Ela pode até parecer que não é uma equação de segundo grau, mas perceba que se você fizer as distributivas, o x vezes x vai fazer aparecer um x quadrado. Ou seja, essa é sim uma equação de segundo grau. É que o x quadrado ainda não está tão aparente. Quando a equação de segundo grau está na sua forma reduzida, a gente consegue identificar algumas coisas nelas. A gente consegue identificar, em especial, os coeficientes, que são os números que estão multiplicando o x. Os coeficientes a gente costuma dar o nome de coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. O coeficiente A é sempre o cara que multiplica o x quadrado. Nesse caso, ele não está aparecendo porque ele é o número 1. Aqui, o coeficiente B é o cara que multiplica x, nesse caso 8. E coeficiente C é o número que está sozinho, é o termo independente. Tudo bem? Você entendeu? Tenta adivinhar então qual que é o A, o B e o C aqui. O A é o que multiplica x quadrado, 2. O B é o que multiplica x, 5. E o C é o que multiplica, é o que não multiplica ninguém, é o 9, né? Mais 9. Nesse caso aqui, o A é 2 também, o B é menos 5, não podemos esquecer do sinal, e o C é 5. Vale chamar a atenção para o fato de que o B não é 8x, o B é só o número. Todos os coeficientes são apenas os números, tá joia? Numa equação que não está reduzida, para identificar os coeficientes, você tem que deixá-la na forma reduzida. Como que você faz isso? Se ela não tiver parênteses como essa, não tiver nenhuma fração, nada estranho, você pode apenas passar todo mundo para um lado só da equação. Ó, copio quem já está do lado esquerdo e passo esses caras para o lado esquerdo. Menos 7x² e menos 3x, tá? Eu mudei de mais que eles estão para menos porque eles passaram de lado da igualdade. E daí você junta os termos semelhantes. 2x² menos 7x² é menos 5x². Menos 5x menos 3x é menos 8x. E o 2 não tem com quem se unir. Está aqui o 2. Então, quais são os coeficientes? Menos 5 é o A, menos 8 é o B e o 2 é o C. Tudo bem? Numa equação assim é um pouquinho mais estranho ainda. Você vai ter que primeiro tirar os parênteses, fazendo distributiva. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 2, menos 6. X vezes x, x². E x vezes 5, 5x. Pelo menos aqui já está todo mundo para o lado esquerdo do igual, né? Já posso escrever na ordem bonitinha. x², 3x com 5x, 8x. E o 6 não tem com quem se unir. Então, aqui quem são os coeficientes? O A é 1, o B é 8 e o C... Opa, coloquei errado aqui, hein? E o C, agora sim, é menos 6. Tá joia? Vamos ver como resolver algumas equações de segundo grau, porque até agora você estava falando como é que elas são, qual é a cara delas. Eu vou mostrar, a priori, a início, como se resolvem as equações que não estão completas. Perceba que eu coloquei aqui três equações, que elas estão na forma reduzida, está todo mundo para o lado esquerdo,
só que elas não têm a parte do meio, não tem o b. O b aqui é 0, na verdade. O a dela é 4, o c é menos 100 e o b é 0, por isso que ele não está aparecendo. Como é que a gente resolve uma equação que não tem o b? Você vai ver que é bem tranquilo, por isso que eu coloquei esse como caso inicial. Para resolver é só você deixar o x sozinho. Você passa o c para o lado de lá primeiro. 4x² é igual a 100, que era o c passado para lá. Passo o 4 dividindo, fica 25. E daí passo o quadrado como raiz. E daí vem a única coisa que é um pouco diferente do usual. Primeiro é você saber que o quadrado, quando ele passa, ele vira uma raiz, que é a operação inversa do quadrado. A segunda observação é esse mais ou menos aqui. Você já vai entender o porquê que é mais ou menos. Olha só, chegamos na resposta 5, né? Só que é mais 5 e menos 5. A gente vai ter duas respostas. E por que é mais ou menos quando eu passei o quadrado como raiz? Porque tanto 5 ao quadrado como o menos 5 ao quadrado dão 25. Uma equação de segundo grau tem essa característica, ela pode ter duas respostas. Algo que é interessante da equação de segundo grau. Então, chegamos à resposta só isolando x. Olha esse outro caso. 3x², vamos passar o 30. Igual a 30. Vamos passar o 3 dividindo agora. Vai ficar 10. E agora a raiz. Mais ou menos raiz de 10. Então, a primeira resposta é raiz de 10 e a segunda resposta é menos raiz de 10. Como a raiz de 10 não é exata, eu vou deixar a raiz de 10 e menos raiz de 10 mesmo. Não dá nem para simplificar, né? E agora o terceiro casinho aqui, eu passo o 100 para lá, vai ficar menos 100. Aí eu vou passar o x², vou passar o quadrado como raiz. Mais ou menos raiz de menos 100. E daí eu chego num problema. Não existe raiz de número negativo. Então, na verdade, essa equação não tem solução. Tudo bem? Então, se você passou para lá e ficou a raiz de um negativo, a gente não tem resposta nenhuma. Tá? Então, quando b é 0, é tranquilo. É só você tentar isolar o x, passando tudo para o outro lado e deixando só o x para o lado de cá. Tá joia? E quando c é 0? Quando c é 0, a gente vai usar uma outra tática. Eu vou colocar o x em evidência, usar a fatoração chamada fator comum. Não sei se você lembra. Ó. Tem x nos dois elementos. Coloco o x para fora e abre um parênteses. Se eu tirei um x daqui, sobrou o 3 e mais um x, porque estava x². Se eu tirei um x daqui, sobrou o número 27. Tudo bem? Fatorei, né? Agora eu tenho uma multiplicação que dá igual a 0. Você concorda que para uma multiplicação dar igual a 0, ou este carinha aqui é 0, ou este carinha aqui é 0? Daqui eu já chego em uma resposta. Ó, x é igual a 0. Daqui é só eu passar o 27 para lá, menos 27, e passar o 3 dividindo. Fica menos 9. E assim eu tenho a minha segunda resposta. Então, as duas respostas são 0 e menos 9. Para você gravar, vai aí mais um exemplo. Colocando o x em evidência, sobrou um x aqui e o menos 4 aqui. E daí você separa em duas partes. Ou ele é 0, ou o parênteses é 0. Eu não sei se você já percebeu, mas nesse tipo de equação, nas equações incompletas que tem o c igual a 0, sempre uma das respostas é 0. Tudo bem? Então, a gente viu as duas incompletas. Quando não temos o b, a gente só isola o x. E quando não temos o c, a gente coloca o x em evidência. Tá bom? Por enquanto é isso, galera. Abraço!